Cuidar da sua saúde é muito importante e o nosso programa também tem um papel de informar sobre cuidados básicos que você precisa ter. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante que é a questão do risco cirúrgico. Nós viemos conversar com o médico cardiologista Dr. Elimilton Alencar sobre esse assunto. Dr. Elimilton, o que é o risco cirúrgico? Antes de tudo, bom dia. Eu quero agradecer aqui o convite feito pela TV Difusora, com o nosso nobre amigo Coutinho, e falar sobre o tema risco cirúrgico. O risco cirúrgico, na verdade, é uma avaliação das condições clínicas do coração, certo? E dos fatores que podem agravar uma cirurgia de um paciente cardiopata. Então, o risco cirúrgico, muitas vezes, o risco cirúrgico ele é confundido apenas com um exame. Como, por exemplo, a pessoa traz um eletrocardiograma e diz que quer um risco cirúrgico em cima daquele eletro. Só isso, né? Então, mais ou menos, basicamente é isso. Uma cirurgia, doutor, de médio e grande porte, por exemplo, essa cirurgia, ela pode ser realizada somente com o eletrocardiograma? Bom, como eu acabei de falar a respeito do eletrocardiograma, o eletrocardiograma, ele é um exame que avalia apenas o comportamento elétrico dos batimentos cardíacos, certo? Então, não é um eletrocardiograma que vai me dar uma noção geral do que está se passando com o paciente. Por exemplo, um paciente que tem um coração grande, né? Uma cardiomiopatia dilatada. Então, ele chega aqui no consultório com o eletrocardiograma e eu vejo o quê? Eu vejo apenas alterações eletrocardiográficas do batimento do coração do paciente, mas não mostra a anatomia interna do coração, que quem tem uma dilatação cardíaca, tem um coração grande, ele tem transformações internas, ou seja, estruturais, né? E isso aí pode complicar durante uma cirurgia de médio, grande porte. E quais os fatores que podem levar a uma complicação cardíaca, por exemplo, durante uma cirurgia? Olha, existem vários fatores. A gente costuma dizer os fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos são aqueles próprios da pessoa ou da doença do coração, certo? Por exemplo, a idade, como sempre a idade, muitas vezes ela chega a ser um principal agravante. Um indivíduo com 80 anos de idade, ele já tem transformações internas, tanto no marca-passo do coração, como na própria área cardíaca, que pode complicar uma cirurgia. A idade é uma, né? As doenças cardiovasculares pré-existentes, como as cardiomiopatias, né? A insuficiência cardíaca, a endocardite bacteriana, que já é adquirida, né? A endocardite bacteriana, as cardiomiopatias congênitas, né? Que são aquelas onde o paciente já nasceu com aquele probleminha, o bebezinho nasceu com uma transformação interna, uma malformação interna estrutural do coração. E também vem outros fatores, como a pressão arterial, como também o diabetes. O diabetes, na verdade, é uma quase que a gente diz assim, como uma síndrome. Ela vem acompanhada de muitas outras alterações no coração, nos rins, no cérebro. Então, o paciente diabético, ele é um paciente que vai complicar, sim, uma cirurgia, pode complicar, se ele tiver alterado, uma cirurgia de médio e grande porte. Existem os fatores externos também, que são o cigarro, né? Fatores que podem agravar uma situação de um paciente cardiopata. O cigarro, bebida alcoólica, sedentarismo, as dietas ricas em sal, dieta rica em gordura, o estresse. Em relação ao profissional, qualquer médico pode fazer esse risco cirúrgico? O risco cirúrgico, ele é próprio do cardiologista. A avaliação do risco cirúrgico é própria do cardiologista. E chegam muitas pessoas aqui... Só ele pode determinar isso? Só o médico cardiologista pode fazer uma avaliação do risco cirúrgico. No meu consultório, é muito frequente chegar
o paciente já queixando que já passou em outro médico, que já foi feito o eletrocardiograma e que fez o exame, mas o cirurgião não aceitou. Então, lógico, é óbvio. Então, não vamos, eu falo para toda a população, aos meus pacientes, a todos que estão me ouvindo nesse momento, que cuidado com risco cirúrgico realizado por pessoas despreparadas, pessoas que não são cardiologistas, que não têm noção de ver, de avaliar um paciente que possa ter uma cardiopatia. Muitas vezes, um paciente assintomático pode ser um paciente também de alto risco. Como assim? Idade elevada, um paciente de 80 anos de idade, é um fator. Um paciente sedentário, um paciente tabagista, um paciente que é etilista, aquele que bebe frequentemente. É um paciente que já tem antecedentes familiares. Muitas vezes ele diz, não sinto nada. Mas ele tem tudo isso aí que eu falei e mais outra coisa. Ele tem na família os antecedentes de pai, mãe, avós, são antecedentes de primeiro e segundo grau. Então, esses pacientes que chegam no consultório, que vão fazer uma cirurgia, em que tem na família caso de morte súbita pelo pai, da mãe, avós, então é um paciente de moderado a elevado risco. Então, tem que ser avaliado, mas não é avaliado apenas como Coutinho me perguntou, apenas com o eletrocardiograma. Então, você tem que ser avaliada com o ecocardiograma, se for o caso, ou no teste da esteira, teste ergométrico, se tiver caso de coronariopatia na família, de hipertenso, tiver caso de infarto agudo do miocárdio, então vamos botar o paciente na esteira. Então, isso é próprio, essa avaliação é própria do cardiologista. Nenhum cirurgião tem capacidade de dar avaliação de um risco cirúrgico, e nem tampouco dar laudo para perícia médica em cardiologia. Não tem, só o cardiologista é quem pode fazer essas medidas.